Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos voltando aqui para gravar mais um vídeo, né? Depois dessa reportagem do SBT. Vocês vejam então como a dona Torre de Vigia, gente, ela está realmente se complicando. As práticas da Torre de Vigia, gente, têm sido práticas assim que vão de encontro a tudo que é relacionado ao bom senso, aos ensinos bíblicos, né? A Torre de Vigia, infelizmente, ela acha que está acima do bem e do mal. Muito bem, eu quero conversar com vocês um pouquinho aqui a respeito de uma revista do ano de 1961, a revista A Sentinela. Essa revista, ela vem falando a respeito dos tais cristãos ungidos, né? A respeito do tal escravo fiel e discreto, ou fiel e prudente. Muito bem. Antes de falar sobre isso com vocês, eu quero dizer que comigo tá tudo bem, graças a Deus, né? Esqueci de me apresentar aí no início do vídeo. Eu sou o Eliezer e falo aqui de Fortaleza. Gente, eu gostaria de ler com vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 24. Gostaria de ler os versículos 4 e 5. Vamos ver o que Jesus disse para os seus apóstolos a respeito de uma indagação que foi feita pelos apóstolos a Jesus a respeito do sinal dos últimos dias. Mateus 24, os versículos 4 e 5, olha a resposta de Jesus. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha, se nós formos lá para o grego, a palavra Cristo quer dizer ungido. Então Jesus disse que muitos viriam dizendo que seriam ungidos. E não é exatamente isso, gente, que esse tal escravo, que é composto de cristãos ungidos, dizem. Inclusive dizem que são irmãos de Jesus Cristo. Não é assim, gente? Agora eu quero chamar a atenção de vocês para as barbaridades, mas algumas delas, nós vamos ver aqui, na Sentinela, de 1961, 15 de janeiro. Eu quero inclusive agradecer o irmão lá do canal do Edson Reis, lá numa live, ele me falou a respeito dessa sentinela. Então, a sentinela de 15 de janeiro de 1961, o artigo é o atento escravo fiel e discreto. A partir do parágrafo 25, nós temos o tópico credenciais esmagadoras. Gente, prestem bem atenção no que a dona Torre de Vigia vai dizer através desses 3 parágrafos que nós vamos ler aqui. Diz assim: tem a classe do escravo fiel e discreto ainda outras credenciais? Porque nos parágrafos anteriores, a dona Torre de Vigia está dizendo aqui que existem bastante evidências bíblicas de que esses tais ungidos, eles realmente são a encarnação, eles são a personificação daquela ilustração mencionada por Jesus, onde Jesus fala do escravo fiel e discreto, Mateus 24, 45. Então eles apresentam, né, com base na visão deles, né, eles dizem que existem evidências mais do que suficientes de que eles são esse tal escravo mencionado por Jesus. Então no parágrafo 25 ele pergunta, tem a classe do escravo fiel e discreto ainda outras credenciais? A resposta, sim, e uma abundância dela, quer dizer, de outras credenciais. Uma lista parcial mostra que o restante cristão da atualidade, desde 1919, é mencionado ou representado em mais de 80 designações bíblicas e proféticas. Eles estão dizendo, gente, aqui, que com base na Bíblia, eles têm mais de 80 evidências de que eles são o escravo fiel. Vocês estão vendo? Aí diz, o Deus do céu pintou um quadro vividamente exato de sua classe oficial na terra,
com mais de 80 traços feitos pelo dedo da profecia bíblica. Eles estão dizendo, gente, aqui nessa revista, que esses aí, que estão sendo acusados de pedofilia, eles estão dizendo aqui que são a classe oficial de Jeová aqui na Terra. Vocês estão vendo? Aí diz, ó, a realidade deste retrato, que segundo eles foi pintado por Jeová, em todos os seus pormenores devidamente pré-ordenados, salienta-se no cenário mundial à vista de todos. Então eles estão aqui dizendo que toda a humanidade, se observar, vai ver que eles são os representantes oficiais designados pela Bíblia de Deus aqui na Terra. Esses aí que o Ministério Público está investigando. Vocês estão vendo? Muito bem. As credenciais são confirmadas além de qualquer dúvida. Credenciais como essa, pelo que a gente viu aí, né? Do Ministério Público, só se for. De fato, as credenciais são tão numerosas, todas elas apontando para a bem atenta classe do escravo fiel e discreto, que é impossível que o grande enganador, Satanás, produza alguma organização falsificada para preencher todos os 80 aspectos bíblicos. Então eles estão dizendo que com base na Bíblia existe 80 evidências de que eles são o canal oficial de Deus aqui na Terra e que mesmo que Satanás tente, não vai conseguir falsificar essa organização que foi desenhada, pintada e designada por Jeová. É o que eles estão dizendo. Vocês estão percebendo, gente? No parágrafo 26, essa parte que está marcada de azul, assinalada, ainda diz assim, ó: em vista destes fatos claros, porque tudo que envolve a Dona Torre, ela diz que é claro, né? Existe evidência abundante e assim por diante. Ó. Em vista destes fatos claros, a Bíblia indica ainda mais que os amantes da justiça em toda a terra chegariam a ver e a aceitar de todo o coração, veja, a liderança da organização que tem tais credenciais surpreendentes. Eles agora estão dizendo que as outras pessoas, os amantes da justiça, eles então iriam perceber, porque são justos, segundo eles, que a única maneira então de se agradar a Deus seria reconhecer a liderança, essa liderança, né? E aí então se submeter à liderança dessa organização. Gente, vocês estão percebendo a linguagem aqui utilizada pela Dona Torre? Dessa maneira aqui, eles vão manipulando mentalmente as testemunhas de Jeová. Aí eles vão fazer citação da profecia de Zacarias 8:23, ali onde fala, né, que 10 homens agarrariam a aba de um homem judeu, dizendo: nós vamos com vocês, porque ouvimos que Deus está com vocês. Esses que agarrariam a aba de um judeu, segundo eles, são a grande multidão, e os judeus são eles, esse papado coletivo. Uma profecia que se aplica aos judeus, eles trazem para eles. Vocês estão percebendo? Né? Então o que acontece? Dessa maneira aqui, eles vão, gente, manipulando, porque tudo eles aplicam a eles. Tudo na Bíblia, segundo a Torre de Vigia, é aplicado a eles. Muito bem. Ó, até o ano de 1960, mais de 900 mil pessoas, que lá em 1960, segundo a Dona Torre, eram 900 mil pessoas, né? Se tem associado ativamente como ministros pregadores sob ou embaixo da liderança da classe do escravo. Então, esse escravo mencionado aqui pela Torre de Vigia e nessa sentinela são aqueles velhinhos, gente. Aqueles velhinhos que usam relógios de ouro de mais de 100 mil reais, aqueles velhinhos que usam anéis de ouro, aqueles velhinhos que usam fixadores ou prendedores de gravata, tudo de ouro, e que fizeram voto de pobreza, e que, segundo eles aqui, as profecias bíblicas apontam para eles, né? Essa liderança que orienta os anciãos da congregação a destruir documentos que possa incriminá-los com relação à prática da pedofilia. Mas eles estão dizendo aqui que Jeová apontou para eles, que Jeová inclusive colocou de maneira pré-ordenada na Bíblia as profecias apontando para eles. São essas pessoas aí. Vocês estão percebendo, gente? Mas não terminou não, vamos para o parágrafo 27. Veja essa parte que está marcada, né? Aquela profecia de Zacarias, eles agora chamam aqui de grande multidão, aqueles 10 homens que, segundo eles, iriam agarrar a túnica ou a aba de um homem judeu, né? Ó, esta grande multidão tem recebido regular e progressivamente seu alimento espiritual através das colunas
do instrumento de 81 anos de idade usado pela classe do escravo. Bom, se então, na interpretação deles, Deus, Jeová, apontou para eles tudo que está na Bíblia, e eles usam então um instrumento para alimentar espiritualmente esses homens, a grande multidão, aqueles 10 homens que agarrariam a túnica ou a aba de um homem judeu. Agora vejam que instrumento eles vão dizer aqui que Jeová está usando. Ó. A sentinela, a revista religiosa de maior circulação do mundo. A sentinela, segundo eles, é um instrumento que Jeová usa para alimentar aqueles 10 homens que agarrariam a túnica de um homem judeu, a grande multidão. Essa sentinela, que ela mesma já disse, que não recebe revelação da parte de Deus. Aquela mesma sentinela que disse um dia desse, que para você ser amigo de Jesus, você precisa estar feito estátua dos carrinhos. Aquela mesma sentinela que disse um dia desse, que para você ser amigo de Jesus, você precisa aceitar as vendas de Salão do Reino e apoiar. Que você precisa aceitar sem questionar que seja feito rearranjos ou reorganização nos territórios e que você agora seja designado para outra congregação sem nenhum questionamento. Por quê? Porque eles venderam o Salão do Reino que você fazia parte e venderam para a Babilônia Grande, viu? A sentinela, que ele diz aqui que é instrumento usado por Deus, a sentinela que disse um dia desse, não é? A sentinela que falou um dia desse, que Jesus não prometeu alimento espiritual perfeito. Vocês estão vendo? É essa sentinela que eles dizem que Deus está usando para alimentar espiritualmente aqueles 10 homens que estão agarrados na túnica de um homem judeu, a grande multidão. Vocês estão vendo, gente? Vamos continuar. Aí diz, ó, Jeová e Jesus Cristo certamente não forneceram nenhuma forma apressada e oportuna de liderança para a grande multidão de verdadeiros adoradores. Por que ele diz aqui que Jeová e Jesus não ofereceram uma forma apressada? Porque segundo eles estavam no cativeiro espiritual. Esse cativeiro durou mais de 1900 anos, porque segundo eles, o cativeiro começou com a morte do apóstolo João, que foi o último apóstolo vivo, né? E só veio sair desse cativeiro espiritual por volta do ano de 1919, que então foi se identificar a classe do escravo fiel e discreto. Eles estão dizendo que foi Jeová e Jesus que escolheram isso, esperaram 1900 anos para escolher a classe do escravo fiel e discreto, e aí resolveram, tanto Jeová como Jesus, resolveram então escolher os seguidores de Charles e Lúcio, aquele que andava medindo pirâmide, né? Aquele que disse que a pirâmide de Gizé lá no Egito era a grande testemunha de pedra de Deus aqui na terra. Foi os seguidores dessa pessoa, o senhor Charles e Lúcio, que segundo a sentinela Jeová e Jesus Cristo escolheu como a classe do escravo, né? Aquele senhor que se dizia o anjo de Laodiceia, os seguidores dele, é que a sentinela está dizendo, que formaram então a classe do escravo fiel e discreto. Gente, que barbaridade, é um absurdo um negócio desse. Mas vamos continuar. Sim, além de dúvida, o antigo, mas atento escravo fiel e discreto, o antigo porque, como eu disse, tinha mais de 1900 anos, segundo eles. Então, ó, o antigo, mas atento escravo fiel e discreto, ergue-se agora como vigia maravilhoso para os povos das nações. Então, gente, não é mais Jesus. Agora é o escravo, segundo o que a dona Sentinela aqui está dizendo. Aqueles velhos lá de Warwick, aquele que diz que não é para fazer faculdade, aquele que chega dançando nos congressos, aquele que mente para as autoridades, aquele outro que compra o uísque, são eles que são os vigias para todos os povos. Não é mais Jesus Cristo. Estão vendo? Mas vamos continuar. Aí diz assim, ó, assim como seu mestre, Jesus Cristo, se ergueu para o levantamento e a queda de muitos em Israel no primeiro século da era cristã, assim também agora, perante todo mundo, veja, as testemunhas ungidas, aqueles ungidos, se erguem como guia. Os ungidos se erguem como guia para a sobrevivência de uma minoria. Vamos parar bem aqui. A sentinela está dizendo que aqueles ungidos, os velhinhos, eles se erguem como guia. São eles, gente, que vão guiar a estima de Jeová para a salvação. Não é mais Jesus Cristo. São eles. E é uma minoria, claro, 8 milhões e meio é 0,01% da população. Então eles estão dizendo,
duas aberrações aqui. Primeiro, que não é mais Jesus quem salva. Atos 4,12 você esquece. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, você esquece. Quando Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim, você também esquece, porque agora são os ungidos, os velhinhos. Eles que são o guia para levar as pessoas para a salvação. A primeira aberração. A segunda, diz o seguinte aqui, ó, que é uma minoria. Então Jesus morreu pregado só por uma minoria, ou seja, só para os seguidores daqueles velhinhos. É o que está dizendo a dona Torre de Vigia. Gente, isso aqui são aberrações. Dá vergonha de ler um negócio desse aqui. Vocês estão entendendo? Mas vamos continuar. Ainda diz assim, ó, para a minoria da humanidade, ó, mas resultam em ser para outros causa de tropeço na destruição no Armagedon. Vocês estão vendo? Então a sentinela está dizendo que enquanto esses velhinhos eles servem de guia para a minoria se salvar, eles também servem de pedra de tropeço para que a vasta maioria da humanidade seja destruída no Armagedon. Ou seja, pode ler o artigo, se você não estiver seguindo, contribuindo e obedecendo aqueles 8 velhinhos, a dona Torre está dizendo que você vai morrer no Armagedon. O sacrifício de Jesus, ele não serve para você, só serve para quem estiver associado com esses 8 velhinhos. Que aberrações, pessoal. Sabe? A gente fica assim até chocado em ler um negócio desse aqui na revista. Como é que essas pessoas têm coragem de publicar um negócio desse? Estão sendo processadas aí no mundo inteiro, pagando milhões de dólares em indenização, sugando as testemunhas de Jeová, pedindo contribuição. Como é que pode um negócio desse? Mas as testemunhas de Jeová não conseguem ver essas coisas. Estão cegas mentalmente. Infelizmente. Era isso que eu queria mostrar para vocês. E aí embaixo tem assim, ó, notas de rodapé. Apresentamos a seguir uma lista parcial de designações bíblicas e proféticas que se aplicam ao restante ungido desde 1919 ou são apresentadas por ele. Eles estão dizendo, gente, que existem 80 passagens bíblicas que se aplicam a eles. A Bíblia foi escrita para eles. Vocês estão entendendo? Vocês conseguem entender isso? A Bíblia, segundo a dona Torre, foi escrita para os velhinhos lá de Warwick, que antigamente ficava lá em Brooklyn, não é? Como é que pode? Mas dizem que estava no cativeiro. Então, quando a Bíblia ela passou por um processo de canonicidade, como foi mostrado aí no vídeo no canal JWR, né? Então quer dizer que Deus ele usou os apóstatas por meio do seu Espírito Santo? Quer dizer que Deus ele usou os membros da cristandade para escrever a Bíblia para esses velhinhos, porque eles estavam no cativeiro, porque eles estavam no estado de letargia? É isso, gente? Gente, não faz sentido essas coisas. Eles não sabem nem o que dizem. Olha uma barbaridade dessa aqui. E eu passei 27 anos da minha vida acreditando nessas porcarias aqui. A verdade é essa. Nessas baboseiras aqui. Não é? Aí eu não vou colocar aqui no canal, aqui no vídeo, porque vai alongar demais. Mas está aqui a revista, aqui em cima, ó. 1º de janeiro de 1961. O atento, escravo, fiel e discreto. Aí eles vão falar de várias profecias bíblicas. Eles vão falar que aquele exército do céu, na visão de Daniel capítulo 8, se aplicam a eles. Eles vão dizer que os espias lá de Israel que foram acolhidos por Raabe, lá na cidade de Jericó, prefiguram eles, os espias. Eles vão dizer que a noiva de Cristo, mencionada em Apocalipse, se aplica a eles. Eles vão dizer que os exércitos israelitas, sob o comando de Jeú, se aplica a eles, prefiguram eles. Tudo, gente, prefigura eles. Que barbaridade um negócio desse. Eu estava lendo isso aqui, gente, dá vontade de você morrer de achar graça com as coisas dessas. Como é que pode? Mas as pessoas dizem que a gente acusa a Torre de Vigia. Eu não estou acusando não, eu estou mostrando aqui. Está aqui a revista. Ele acabou de dizer aqui que a sentinela é usada como instrumento para alimentar os membros da grande multidão. Pois bem, eu estou usando o instrumento que a Torre de Vigia disponibiliza para mostrar que não tem sentido. Eu não estou acusando a Torre de Vigia, eu estou mostrando. É diferente, né? Mas as testemunhas de Jeová não aceitam. Elas estão tão cegas em sentido mental. A lavagem cerebral é tão profunda, né? Eles passam por esse procedimento de lavagem cerebral que eles não conseguem ver essas coisas. É impressionante.
mas está aqui, tá bom, gente? Então eu queria agradecer, queria dizer a você, né, que compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like ou o seu dislike, deixe seu comentário, eu procuro acompanhar todos os comentários, tá bom, gente? Depois dessa reportagem, né, que nós vimos agora há pouco, a gente vê como é sutil, como é cheio de coisas ocultas, né? Os arquivos da congregação. Existem muitas coisas naqueles arquivos, gente, sabe? Só sabe quem está lá dentro. As testemunhas de Jeová comum, elas não têm acesso a essas cartas confidenciais, elas não têm acesso às orientações que estão lá no KS, né? O livro Pastoreio, que é o livro que é usado pelos anciãos. Infelizmente, as testemunhas de Jeová defendem a torre de vigia sem saber o que estão defendendo. A verdade nua e crua é essa. Defendem porque desenvolveram aquilo que é conhecido na psicologia como a síndrome de Estocolmo, né? Elas, infelizmente, desenvolvem um afeto muito profundo pelo seu algoz, que nada mais é do que o corpo governante. A verdade é essa, tá bom? Então fiquem todos com Deus, eu desejo aqui uma boa noite para todos. Fiquem na paz de Jesus Cristo, gente, tá bom? Por falar em Jesus Cristo, eu gostaria de mostrar para vocês o que o apóstolo Paulo, ele fala aqui em Colossenses, capítulo 2, versículo 8, queria ler para vocês. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, disse o apóstolo Paulo, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. E não é exatamente isso que acontece com as testemunhas de Jeová. Elas foram sequestradas mentalmente, presas a filosofias e sutilezas, e acabam desenvolvendo a síndrome de Estocolmo. Infelizmente, gente, é assim que funciona, né? Então, eu quero aqui dizer a você que procure compartilhar os vídeos, né? Mostre esses vídeos. Nós não temos o direito de dizer a ninguém que não vá a um salão do reino, que não se torne testemunha de Jeová, porque cada ser humano é dotado de livre-arbítrio. Mas nós procuramos alertar para que, se a pessoa resolver se tornar uma testemunha de Jeová, pelo menos ela saiba o que a espera lá no salão do rei. A verdade é essa. Tá bom, gente? Então tenham todos uma boa noite, fiquem na paz de Jesus Cristo, né? Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tá bom, gente? Tchau, boa noite.